Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gelson e na aula de hoje nós vamos entender de vez esse negócio da matemática que às vezes assombra o pessoal lá do sexto ano, que é a potenciação. Bom pessoal, a potenciação nada mais é que uma operação matemática que vem da multiplicação, certo? Então olha só, imaginem que vocês têm o seguinte: 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Nós temos aqui um número bem grande para a gente resolver, certo? Qual que é a ideia da potenciação? Que a gente primeiramente simplifique essa escrita. Ao invés de eu escrever 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, eu posso escrever apenas 3 elevado à sexta potência, né? O 3 elevado na sexta potência. O que isso significa? Que eu estou escrevendo 6 vezes o número 3 se multiplicando por ele mesmo. E aí, isso dá um resultado, certo? Então, como que eu vou calcular esse resultado? Vamos lá. 3 vezes 3 a gente encontra 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. 3 vezes 81, 243. E 3 vezes 243, aí fica um pouco mais difícil, eu vou fazer aqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Então, 3 elevado à sexta potência é igual a 729. Bom, a potenciação tem essa ideia de que a gente possa repetir vários fatores sucessivas vezes. Por definição, a gente pode escrever que a potência é o seguinte: imaginem um número a elevado ao expoente n. Esse a vai se repetir n vezes, então vai ficar a vezes a muitas vezes, ou seja, eu vou escrever esse número a se multiplicando por ele mesmo n vezes. Essa aqui é a ideia da potenciação, certo? Vamos ver aqui alguns exemplos para isso ficar um pouquinho mais claro. Olha só. Então, exemplos. Imaginem o seguinte: eu tenho lá 2 elevado à quinta potência. O que isso significa? Que eu vou escrever o 2 se multiplicando 5 vezes. Entendam que é diferente de eu fazer 2 vezes 5 ou 5 vezes 2. Eu tenho que escrever o 2 5 vezes, se multiplicando. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim a gente vai resolver isso. Por que eu escrevi o 2 5 vezes? Porque o númerozinho que eu tenho aqui em cima é o 5. Então, resolvendo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes o 16, 32. Portanto, eu vou entender que 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Mais um exemplo. 3 elevado à quarta potência. Bom, eu vou escrever o 3 aqui 4 vezes. Vou repetir o 3 4 vezes. E agora eu vou resolver. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes o 27 é igual a 81. Mais um exemplo. 8 elevado ao quadrado. Eu vou repetir o 8 aqui 2 vezes. 8 vezes 8 é igual a 64. Eu ainda posso ter um exemplo 2. Aliás, o 2 já foi, né? Vamos colocar aqui 4 elevado ao cubo. Vocês perceberam que o 2 e o 3 a gente fala diferente? Quando o númerozinho de cima é o 4 ou mais, a gente fala tanto elevado à quarta potência, tal número elevado à quinta potência, tal número elevado à sexta potência, e assim por diante. Porém, para o número 2 e para o número 3 é um pouquinho diferente. Observem que aqui a gente tem 8 elevado ao quadrado. Por que é quadrado? Porque ele tem duas dimensões. Agora, quando a gente tem 4 elevado com o expoente 3, com o númerozinho 3 lá em cima, a gente fala 4 ao cubo. Por que cubo? Por que o 3 é cubo e eu não falo terceira potência? Porque o cubo tem 3 dimensões, certo? Então, quantas vezes eu vou repetir o número 4? 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16 e 4 vezes o 16 é igual a
64. Parecido com o de cima, certo? Muito bem, pessoal. Uma coisa muito importante da potência é que sempre que nós estamos resolvendo uma potência, né, trabalhando com a potenciação, nós temos alguns números importantes. Quais são eles? Primeiramente, a gente precisa saber que esse número grande que está aqui embaixo se chama base. E o número que está aqui em cima se chama expoente. Como que a gente faz a leitura disso? 2 elevado ao cubo. Como que a gente resolve isso? Repito o 2 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. E isso é igual a 8. Esse resultado aqui a gente chama de potência. Certo? Uma coisa muito importante quando a gente está trabalhando com a potenciação é que a gente tem algumas regrinhas. A primeira delas é quando a gente tem o expoente 1. Expoente 1. Por exemplo, se eu tiver 5 elevado na primeira potência, 6 elevado à primeira potência ou 19 elevado à primeira potência. A regra é a seguinte: todo número elevado à primeira potência vai se repetir apenas uma vez, ou seja, todo número com o expoente 1, toda potência com o expoente 1, o resultado é a própria base, afinal, aquele número que está embaixo se repete só uma vez. Então, 5 elevado à primeira potência é o próprio 5. 6 elevado à primeira potência é o próprio 6. 19 elevado à primeira potência é o próprio 19. Outra regra muito importante é quando a gente tem o expoente zero, certo? Por exemplo, imagine que nós temos aqui 3 elevado na potência zero. Todo número elevado na potência zero é igual a 1. Então, por exemplo, 128 elevado à potência zero vai ser 1. Não interessa qual for o número. Sempre que um número está elevado à potência zero, com o expoente zero, o resultado é sempre igual a 1. E sempre que um número estiver elevado ao expoente 1, o resultado é esse número mesmo. Certo? Muito bem. Esses aqui são os exemplos básicos de potenciação. Uma outra regrinha legal de a gente aprender e que vai ajudar a gente são as potências de base 10. As potências de base 10 são repetições sucessivas do número 10. Então, por exemplo, nós temos 10 elevado à primeira potência, 10 elevado ao quadrado, 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta potência, 10 elevado à quinta potência e assim por diante. Bom, 10 elevado à primeira potência, a gente sabe que é o próprio 10. Todo número elevado no expoente 1 é igual a ele mesmo. Agora, 10 ao quadrado é repetir o 10 duas vezes. 10 vezes 10, 100. 10 elevado ao cubo é repetir o 10 três vezes. Então, 10 vezes 10 vezes 10, 1000. 10 elevado à quarta potência é repetir o 10 quatro vezes. E isso vai dar o resultado de 10.000. Agora, sem fazer esse processo aqui, ó, quanto é 10 elevado à quinta potência? 100.000. Por que é 100.000? Sempre que nós temos uma potência de base 10, para a gente calcular ela rapidinho, a gente pode utilizar o seguinte truque. O número de zeros da potência, né, que é o resultado, é sempre indicado pelo expoente. Ou seja, vocês perceberam que quando nós tínhamos o expoente 4, o resultado tinha 4 zeros? Quando nós tínhamos o expoente 3, 3 zeros, e assim por diante. Então, quando nós temos uma potência de base 10, é um pouco mais fácil resolver essa potência. Basta a gente colocar o número de zeros que indica o expoente. Uma parte muito importante da potenciação é entender um pouco quais são as propriedades dessa operação matemática. Então, agora a gente vai entender um pouco melhor quais são 3 das propriedades da potenciação. A primeira delas, a gente fala que é a multiplicação de potências de mesma base. Observem o seguinte, imagine que nós temos 3 elevado ao quadrado multiplicado por 3 elevado à quarta potência. Nós temos aqui uma multiplicação de potências de mesma base. A regra é a seguinte, quando temos uma multiplicação de mesma base, nós vamos somar os expoentes, mantermos a base e aí somarmos os expoentes.
2 mais 4 é igual a 6. Portanto, 3 ao quadrado multiplicado por 3 elevado à quarta potência é o mesmo que 3 elevado à sexta potência. A gente aqui não está resolvendo a potência, certo? A gente poderia resolver, fazer 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Mas nesse caso, não é resolver, não é como se resolve que eu estou mostrando, e sim que a gente pode utilizar essa propriedade para facilitar alguns cálculos. Olha só, mais um exemplo. 2 multiplicado por 2 elevado à sexta potência. Bom, aqui nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Só que o primeiro número, o primeiro 2, não tem expoente. Sempre que um número não tem expoente, o expoente dele é 1. E aí sim, agora a gente pode fazer a multiplicação de potências de mesma base utilizando a multiplicação de potências de mesma base, né? A propriedade. Então, a regra é mantermos a base e somarmos os expoentes. 2 elevado à primeira potência multiplicado por 2 elevado à sexta potência é igual a 2 elevado à sétima potência. Certo? Quando nós temos a divisão de potências de mesma base, nós podemos ter o seguinte. Por exemplo, 7 elevado à quinta potência dividido por 7 elevado à terceira potência. Ou ao cubo, né? Bom, quando nós temos uma divisão de potências de mesma base, observem que é a mesma base porque os dois têm o 7. A regra é a seguinte, nós vamos manter a base e diminuir os expoentes. Então, fica 5 menos o 3, certo? 5 menos o 3 é 2. Portanto, 7 elevado à quinta potência dividido por 7 ao cubo é igual a 7 ao quadrado. Que isso vai dar 49, né? Mas a gente aqui está só aplicando a propriedade da divisão de potência de mesma base. Não estou perguntando qual é o resultado, certo? Mais um exemplo. A gente pode ter uma divisão escrita na forma de fração. Toda fração é uma divisão. Por exemplo, 12 elevado à nona potência dividido por 12 elevado ao cubo. É a mesma coisa. Eu tenho aqui uma divisão de duas potências de mesma base. Basta eu manter a base, que é o 12, e diminuir os expoentes. 9 menos 3 é igual a 6. Então, 12 elevado à nona potência dividido por 12 ao cubo é igual a 12 elevado à sexta potência. Que aí eu vou poder resolver se eu quiser. 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12. Mas aqui não é o resultado que a gente está buscando, e sim entender a propriedade. Nós estamos escrevendo, pessoal, duas potências na forma de uma. Duas potências na forma de uma, certo? Muito bem. E por último, nós temos aqui na aula de hoje a propriedade de potência de potência. O que é isso? Imaginem uma potência, 2 ao cubo, e isso elevado à quarta potência. Então, nós temos aqui uma potência de potência, certo? Quando nós temos uma potência de potência, a regra é que a gente multiplique os expoentes. Então, 2 ao cubo elevado à quarta potência, nós vamos aqui multiplicar esses expoentes. E isso vai ser o mesmo que 2 elevado à 12ª potência. Mais um exemplo. Imagine que nós temos 7 ao quadrado elevado à terceira potência. A regra é a mesma. Nós temos uma potência de potência. Então, 2 vezes o 3, 6. Então, isso resulta em 7 elevado à sexta potência. Certo? Essas três aqui são três propriedades fundamentais da potenciação que a gente precisa saber. Multiplicação de potência de mesma base, conservo a base, somo os expoentes. Divisão de potências de mesma base, conservo a base, diminuo os expoentes. Potência de potência, conservo a base e multiplico os expoentes, certo? Então, nessa aula de hoje, nós estudamos um pouquinho sobre a potenciação, né? O básico sobre potenciação e 3 das propriedades da potenciação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e por hoje é isso. Tchau, pessoal!